Meus pais querem que eu abandone minha casa para que meu irmão e sua família possam morar nela. Vou avisar a todos aqui que isso vai ser muito longo. Também realmente não me importo com quem acredita nisso. É tão louco que não culpo quem disser que é mentira. Não vou discutir sobre isso. Mas isso aconteceu comigo. Também não me importo se alguém da minha família ver isso. Não vou adoçar nada. Mas também não vou revelar nenhum detalhe que dê pistas sobre quem eu sou para quem ainda não me conhece. Sou um homem solteiro no início dos meus 30 anos. Tenho um irmão que tem 29, e ele já tem 4 filhos agora. Ele teve o primeiro aos 22, e o segundo veio 1 ano depois. O terceiro, 2 anos depois. E o quarto nasceu recentemente, há alguns meses. A esposa dele, minha cunhada, e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar me provocar agindo de forma superior. Depois se transforma numa rainha do drama extremamente vitimista se eu revido de alguma maneira. Ela consegue chorar instantaneamente e pode fazer um show extremamente convincente para ganhar a simpatia de praticamente qualquer um. Meus pais e meu irmão a adoram, mesmo sabendo exatamente como ela é, e simplesmente não se importam. Ela é muito bonita, admito isso. Mas é tão insuportável que eu nunca poderia me sentir atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, mesmo tendo um diploma universitário, e minha mãe ajuda de bom grado com as crianças o dia todo. Então, as finanças deles dependem inteiramente do meu irmão. Isso também significa que eles não podem se dar ao luxo de morar em outro lugar que não seja a casa dos meus pais. E a privacidade é um pouco problemática com todos morando sob o mesmo teto, em uma casa de 3 quartos construída nos anos 60. Crescendo, meu irmão mais novo também era claramente o favorito. Temos uma diferença de 3 anos de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era severamente punido se revidasse suas provocações de qualquer forma naquela época. Ficava evidente que meus pais se importavam muito mais com ele, pois ele recebia a maior parte de tudo, a menos que alguém o chamasse a atenção sobre isso. E isso aconteceu algumas vezes com outros membros da família. Foi por isso que meus pais nos fizeram arrumar tudo e nos mudamos para cerca de 240 quilômetros de distância deles, então, geralmente, só nos viam nos feriados, já que era uma viagem de 3 horas. Meu irmão ficou fisicamente agressivo comigo em várias ocasiões, flertava incansavelmente com minha primeira namorada, até o ponto de ela terminar comigo, e ria de qualquer desgraça que eu tivesse. E meus pais apenas me diziam para engolir sempre que eu ficava chateado com isso. Eu só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Admito que era bem engraçado ver a expressão deles sempre que tinham que me tratar de forma igual ao meu irmão em aniversários e no Natal, porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes muito intrometidos, que adoravam fofocas e dramas. Então, meus pais faziam de tudo para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçavam tirar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. Se é que algo mudou, foi que meus pais celebraram ainda mais quando fiz 18 anos e saí de casa, porque isso significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu ainda nem havia terminado o ensino médio quando saí de casa. Mas dormir de sofá em sofá era muito melhor do que morar com eles. Tive pouco contato desde que saí. Eles nem apareceram na minha formatura do ensino médio. Mas eu realmente não liguei. A partir daí, eu geralmente só via meus pais e meu irmão nos feriados, como o resto da família. O início da pandemia em 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego e não pude renovar o contrato do condomínio porque meu colega de quarto também perdeu o emprego, e nenhum de nós dois conseguia pagar o lugar com o dinheiro do seguro-desemprego. Era um condomínio alugado de 2 quartos que eu realmente adorava. Quando o contrato estava terminando, meu colega de quarto foi embora mais cedo para voltar a morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas, porque logo ficaria sem teto se não reduzisse meus gastos drasticamente. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro, mas eu gostava de viver o bom da vida. Até que essa vida não foi gentil comigo. E percebi que deveria estar morando em algum lugar muito mais barato para ter economizado mais dinheiro e ter um colchão financeiro. Mas eu tinha um plano. Eu possuía uma caminhonete simplesmente porque sempre gostei de caminhonetes, então encontrei um trailer por $1.000 em boas condições e coloquei na minha caminhonete para poder morar nele por um tempo. Isso deveria ser temporário, mas acabei morando nele por muito mais tempo do que eu imaginava. Originalmente, eu esperava poder viver no trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda moram. Mas quando pedi aos meus pais para me deixarem ficar por um tempo, eles disseram que a casa estava cheia e não me queriam lá. Além disso, não tínhamos exatamente nos dado bem na última década. Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar o trailer lá se eu pagasse basicamente o valor que custaria alugar um apartamento na minha área. Isso era muito para apenas estacionar meu trailer. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo do meu seguro-desemprego até conseguir um novo emprego. Eu poderia muito bem estar morando em um apartamento com o valor do aluguel que eles estavam pedindo.
Meus pais chamaram meu trailer de aberração e me mandaram sumir, já que não chegamos a um acordo. E minha cunhada achou absolutamente hilário que eu tivesse que morar em um trailer. Meu irmão se juntou a ela, apontando e zombando de mim, me chamando de vagabundo sem teto. Estacionei minha caminhonete/trailer no estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha para onde ir. Estava apavorado, com medo de que alguém tentasse invadir. Posso dizer que não dormi bem naquela noite. Não havia outro lugar para onde eu pudesse ir, já que os outros parentes que tinham casas moravam longe, e todos os meus amigos viviam em apartamentos. Além disso, eu era bastante apegado à minha área, então não queria simplesmente sair. Eu também havia redirecionado minha correspondência para o apartamento de um amigo. Era a única maneira de ainda receber minhas cartas. Encontrar um lugar estável para estacionar foi bem difícil. Fui procurar um emprego semelhante ao meu antigo. Levei meses vivendo a vida nômade no trailer. Nesse tempo, tive que lidar com muita coisa. Desde mendigos e viciados, até pessoas exigindo que eu saísse porque meu trailer era estranho e suspeito. Em um ponto, alguém que me mandou sair alegou ser de uma associação de moradores. Eu nem estava estacionado em uma rua com casas. E quando perguntei de que associação eles eram, eles ficaram extremamente agressivos e me ameaçaram. Mudei meu trailer de qualquer jeito só para evitar confusão. Para ter um fornecimento constante de eletricidade, aprendi a usar uma extensão longa para me conectar onde pudesse, a fim de recarregar as baterias do trailer. Isso significava me esgueirar e conectá-la em uma tomada externa de algum prédio aleatório enquanto estacionava na rua. Sei que é uma coisa ruim de se fazer, mas eu precisava manter minhas baterias carregadas para que minha geladeira continuasse funcionando. Eu tinha um pequeno banco de energia solar para recarregar meu celular, mas não tinha nada como um gerador. E geradores fazem barulho e precisam de combustível. Então, fiz o que era necessário. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um trabalho que não envolvesse varejo. Trabalhei em varejo enquanto estava na faculdade e prometi a mim mesmo que nunca mais faria isso, embora eu estivesse quase pronto para quebrar essa promessa. Ainda estava recebendo seguro-desemprego, mas não tinha um lugar estável para morar enquanto recebia. E eu não queria continuar desempregado quando o benefício acabasse. Além disso, estava entediado até a alma. Tinha pouco mais para fazer além de ler, assistir a filmes em um pequeno DVD player portátil, usar meu celular ou laptop e anotar onde podia estacionar e quais banheiros públicos locais eu podia usar. Meio que invejo os japoneses por terem casas de banho públicas. Precisamos muito de coisas assim por aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, praticamente morava no estacionamento dos fundos do prédio, perto do depósito, em vagas de antigos funcionários que ninguém mais parecia usar porque ficavam tão longe que a área era praticamente esquecida. Meu chefe, dono da empresa, gostava desse arranjo, porque eu estava sempre disponível para pegar qualquer turno, desde que tivesse dormido o suficiente. Ele até me deixou tirar o trailer da caminhonete e instalá-lo em uma das vagas, para que eu pudesse dirigir por aí sem ele. Não tenho certeza se isso era legal, mas ninguém nos incomodou. Durante todo o tempo que morei lá, não tive que lidar com muitos invasores. Houve alguns, mas os seguranças os escoltaram para fora. Eu estava praticamente de plantão quase o tempo todo, sempre que precisavam de mim, e trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixava conectar o trailer ao prédio para obter energia e água, e eu pagava uma pequena quantia de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando não havia ninguém no escritório, exceto o zelador e o guarda de segurança. Além disso, geralmente tomava banho no apartamento de um amigo ou na academia local, já que o trailer não tinha chuveiro e apenas um vaso sanitário portátil. E eu não queria enchê-lo, pois esvaziá-lo era uma tarefa desagradável. Então, usava outros banheiros sempre que podia. Tinha uma chave do depósito e podia usar o banheiro lá a qualquer hora. Eu até conhecia o guarda noturno pelo nome, e ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. O trailer era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico. Os verões, no entanto, não eram divertidos. O trailer não tinha ar-condicionado, então precisei comprar um aparelho portátil usado só para torná-lo suportável. Ganhei muito com horas extras e adquiri novas habilidades na prática com outros funcionários. Eventualmente, no meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor, e comecei a ganhar um salário melhor do que no meu emprego anterior. Foi então que decidi que queria uma casa. O susto que levei ao perder meu condomínio me fez perceber que precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei algo perto do trabalho e, a apenas 3 quilômetros, encontrei uma casa pré-fabricada de 3 quartos em uma pequena propriedade. Mas consegui comprá-la por $10.000 a menos do que o preço pedido, de alguma forma. Usei quase todas as minhas economias para o pagamento inicial e fui aprovado para um empréstimo habitacional. Finalmente, não precisava mais morar em um trailer. Havia espaço suficiente para eu estacionar minha caminhonete atrás da casa e deixar o trailer no quintal.
Então, coloquei-o lá como um pequeno prédio, caso eu queira usá-lo novamente. Quando eu estava totalmente instalado na casa, fui burro o suficiente para me gabar disso na minha rede social. Minha família viu a postagem, e é aí que a coisa realmente começa. Depois de algumas semanas, meus pais e meu irmão, junto com a família dele, apareceram de visita completamente sem avisar para fazer um tour pela minha casa. Eu nem mesmo lhes dei meu endereço. Então, como descobriram onde eu morava, ainda não sei. Nenhum dos meus amigos confessou, e nenhum membro da família havia me visitado antes disso. Então, fico pensando se eles me perseguiram no trabalho e me seguiram para casa ou algo assim. Isso realmente não me surpreenderia. Assim que abri a porta, eles praticamente se empurraram para dentro como turistas inquietos. Então, começaram a se sentir em casa. Todos ficaram bisbilhotando, e minha cunhada tinha um sorriso estranho que ela estava me mostrando repetidamente. E foi só mais tarde que percebi o porquê. E isso me deixou muito irritado. Meus pais estavam constantemente falando sobre como eu tinha espaço extra agora. E era espaço demais para alguém como eu, que não tem esposa ou filhos. Certo, não agora. Mas talvez algum dia. E meu irmão ficava comentando sobre como havia mais espaço do que na casa dos nossos pais, e minha casa também era mais próxima do trabalho dele. Sinais de alerta por toda parte, eu sei. Eventualmente, meu irmão pediu para conversarmos em particular. Todos os outros de repente saíram da sala e foram para a varanda da frente. Foi aí que finalmente percebi que eles haviam planejado algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan, para simplificar, disse que a casa era espaço demais para eu ficar sozinho. E que eu deveria deixá-lo se mudar com a família dele, porque a esposa dele está grávida do quarto filho. E minha casa é muito mais próxima do trabalho dele. Ele apontou que eu já tenho o trailer, então eu poderia simplesmente viver lá fora enquanto eles vivem na casa principal. E eu gostaria de ressaltar que Dan nunca falou sobre oferecer aluguel. Lembre-se de que ele tem um bom emprego. Ele também começou a falar sobre como haveria mudanças, e até mesmo toques de recolher. E que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem estava falando tinha perdido a cabeça. Mas Dan perdeu a razão há muito tempo, graças aos nossos pais que o trataram como se ele fosse o centro do mundo. Tentei falar, mas ele continuou falando por cima de mim como se eu não tivesse voz na questão. Não havia a menor possibilidade de eu alugar minha casa ou partes dela para ele. Para outras pessoas, talvez, apenas para eu conseguir pagar a hipoteca mais facilmente. Mas com certeza não para ele, ou para a esposa dele, que é horrível. Eu já ouvi falar desse tipo de situação em vídeos online muitas vezes. E nunca pensei que realmente viveria isso, porque achava tão ridículo. Mas meus pais, meu irmão e minha cunhada se encaixam perfeitamente no perfil de um bando de malucos narcisistas intitulados. Então peguei meu telefone e configurei para começar a gravar. Depois segurei o Dan nem parecia se importar ou notar que eu fiz isso, e apenas sentou lá com os braços agitando enquanto falava sobre todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. Então, passou de dizer isso para agir como se já fosse um acordo feito e tentou estender a mão para apertar a minha. Foi quando finalmente mostrei minha firmeza e disse, de jeito nenhum. E disse isso alto o suficiente para que Dan desse um passo para trás por um segundo. Eu raramente havia levado a voz para ele nesse nível porque era punido pelos nossos pais sempre que o fazia. Mas esta era minha casa, não a deles. Levantei-me e então disse a ele que minha casa não estava à venda. E agir como se eu fosse deixá-lo se mudar só porque eles querem não vai fazer isso acontecer. Comprei minha casa para mim, e não é minha culpa que ele continue tendo mais filhos e tenha que viver com nossos pais porque não pode se mudar. Dan se aproximou fisicamente de mim o máximo que pôde sem realmente me tocar e disse que eu não merecia a casa, e que ele precisava de um lugar melhor para sua família viver. Eu ri na cara dele e disse que isso era uma bobagem, porque eu trabalhei duro para poder comprar minha casa. É claro que eu merecia. Dan começou a gritar que eu não tenho esposa ou filhos, e que não preciso de tanto espaço. Então, eu poderia muito bem dar isso a ele. Eu disse que não ia dar nada a ele. E ele nunca sequer ofereceu pagar aluguel. Se eu deixasse ele se mudar, ainda estaria pagando toda a hipoteca da minha própria casa sem nem mesmo poder viver nela. Então, Dan me disse que ele não deveria ter que pagar aluguel porque sua família vem em primeiro lugar, e nossos pais disseram que eu ia fazer isso, e que eu vou. Eu gritei, como se a palavra deles fosse lei ou algo assim. E disse a Dan que eles não tinham o direito ou o poder de dar minha casa para ele. Então, na hora certa, meus pais e minha cunhada invadiram pela porta da frente e me cercaram para tentar me forçar a concordar. Houve muita briga. Mas, para resumir, a partir desse ponto eu ouvi a frase, faça isso pelo Dan, muito mais vezes do que consigo lembrar. Na briga, eu disse a todos que eles não tinham voz na minha vida ou na minha casa. E pedi que saíssem antes que eu chamasse a polícia. A cunhada gritou o mais alto possível, dizendo que estava grávida de novo e que eu não poderia fazer isso com ela.
Eu disse que não fiz nada a ela, ela apenas presumiu que poderia pegar e pegar de mim como se eu fosse apenas permitir. Eu não tinha obrigação nenhuma com ela ou com a família dela. Então a chamei de vadia convencida que nunca teve respeito por mim. Então, não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho simpatia por ela. Ela não vai morar na minha casa. Bem, isso a deixou bravo o suficiente para me atacar. Ela me deu um soco no rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão a segurou, chutando e gritando. Ela continuou exigindo que ele a deixasse ir para que pudesse me arranhar os olhos. O telefone que eu estava segurando gravou praticamente tudo. Então eu levantei e disse que ia chamar a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram ao Dan que estavam indo embora. Então minha mãe disse que eu tinha uma semana para entrar nos eixos. Eu disse a ela que não ia fazer isso e para não voltar. Depois disse à cunhada que meu telefone gravou tudo e que, se ela tentasse alguma coisa, eu a processaria por agressão. Ela gritou comigo e depois saiu, chorando alto com o rosto nas mãos. Minha mãe foi a última a sair pela porta e disse que eu tinha que fazer isso pelo Dan e pela cunhada. Eu respondi que não ia fazer isso. Atualização, 2 dias depois. Depois que expulsei meus pais, meu irmão e minha cunhada por tentarem me forçar a entregar minha nova casa ao meu irmão, fui imediatamente para as redes sociais e contei a história para toda a família. Espalhou-se bem rápido, mas você não a encontrará agora porque tudo foi deletado algum tempo atrás e coloquei meu próprio perfil como privado. Postei sobre isso porque sabia que a primeira coisa que minha família faria ao chegar em casa seria tentar distorcer o evento para me fazer de vilão. E eu estava absolutamente certo. Mas eu tive cerca de 1 hora para começar antes deles. E tinha evidências em vídeo para apoiar minha história sobre o que eles haviam feito. Ser proativo funcionou porque consegui um bom número de membros da família do meu lado imediatamente. Meus pais, irmão e cunhada devem ter se preparado para escrever seu próprio post, mas era tarde demais. Então, eles nem se deram ao trabalho de mentir muito. Meus pais, Dan e cunhada tinham alguns macacos voadores apoiando-os. Mas não muito mais. Muitos outros já sabiam o quão egocêntricos eles eram. Então, o que aconteceu foi algo que todos entenderam e aceitaram rapidamente. Houve uma pessoa em particular que me ligou. Eu não sei quem era. Mas ela ficou reclamando que eu era um irmão horrível e que precisava abrir espaço para um verdadeiro homem de família. Eu simplesmente terminei a ligação e bloqueei o número. Isso não se repetiu. A semana passou, e meus pais apareceram com Dan na minha porta da frente, assim como disseram que fariam em seu ultimato anterior. Eles tocaram a campainha como loucos e também bateram na porta até que eu finalmente respondesse. Eu abri apenas um pouco, e eles tentaram se empurrar para dentro novamente. Mas eu havia instalado algumas correntes de segurança que impediram isso, e ainda me apoiei contra a porta para garantir. Meu pai e meu irmão exigiram que eu os deixasse entrar. Mas eu disse que estava gravando tudo com a câmera e que chamaria a polícia se eles tentassem forçar a entrada novamente. Minha mãe os acalmou e, em seu tom mais doce e meloso, perguntou se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar. Eu disse a ela e ao resto deles para que fossem embora e nunca voltassem. Minha mãe começou a chorar lágrimas de crocodilo e me perguntou por que eu não podia fazer isso por Dan, porque ele era meu amado irmão. Eu ri e disse diretamente que não o amava como irmão, porque ele me tratou mal durante anos, e eles apenas o incentivaram a fazer isso. Eles são pais terríveis, e ele é um irmão terrível. Então, pedi que eles saíssem ou eu chamaria a polícia imediatamente. Todos saíram surpreendentemente rápido, além do choro alto da minha mãe e dos outros me lançando olhares feios. Achei que toda a confusão havia acabado. Mas acho que deveria tê-los levado mais a sério, porque eles tinham outros planos estúpidos. Voltei para casa naquela semana, na noite de sexta-feira, e encontrei um caminhão de mudança e a minivan do meu irmão estacionados na minha garagem. Era Dan e sua família lá, mudando coisas para dentro. Ele apenas me acenou com um sorriso idiota quando me viu. Fiquei furioso e disse a ele e ao resto da família para pararem. Mas a cunhada disse de forma arrogante que, gostando ou não, eles estavam se mudando. E, em um jeito mais falso, inclinando a cabeça e fazendo bico, ela disse que estava tudo bem, porque minha mamãe permitiu. E que eu deveria sempre ouvir o que minha mamãe me diz. Eu fervia de raiva só de ouvir aquelas palavras e olhar para o rosto arrogante dela. Então, tranquei-me no meu caminhão para chamar a polícia imediatamente. Quando perceberam o que eu estava fazendo, a cunhada começou a bater no meu vidro e gritar para eu parar. E que eu não podia fazer isso com ela porque ela e Dan precisavam da casa. E ela gritou: "Por que você não pode fazer isso por Dan?" Eu respondi: "Que se dane o Dan. É minha maldita casa. Não dele." Então ela ameaçou riscar o lado do meu caminhão, a menos que eu parasse de chamar a polícia. Tudo isso foi ouvido pela operadora do 911, graças à janela estar ligeiramente aberta. Eu disse à cunhada que, se ela danificasse meu caminhão, eu a processaria.
E ela teve inteligência suficiente para recuar. Quando a polícia chegou, Dan e a cunhada, junto com os filhos, haviam se trancado na minha casa. Eu contei aos policiais o que havia acontecido, além de mostrar minha nova carteira de motorista que tinha meu endereço atual. Então, quando fomos até minha porta da frente, vi que eles haviam trocado a fechadura. A antiga estava jogada na varanda com o centro furado, e a furadeira que usaram estava bem ao lado dela, junto com um conjunto completo de brocas. Poderiam ser mais estúpidos ao deixar evidências assim à mostra? Apontei a fechadura quebrada e a furadeira, e então fiz um resumo de todos os eventos que aconteceram antes. Bem, acho que Dan ligou para nossos pais em algum momento depois que cheguei em casa. Porque eles apareceram enquanto eu estava conversando com os policiais. Meus pais imediatamente mentiram e começaram a dizer que eu havia concordado em alugar minha casa para meu irmão e sua família. Eu disse que era uma mentira facilmente provável de qualquer maneira. Então Dan e a cunhada finalmente saíram da minha casa com alguns papéis nas mãos. Eles pareciam super convencidos, como se tivessem me superado de alguma forma. Na verdade, eles haviam elaborado e impresso um contrato de aluguel falso. Mas minha assinatura não estava nele. Havia uma, mas não parecia em nada com a minha caligrafia. Não acho que nenhum deles tenha realmente visto minha assinatura. Então isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse aos meus pais e a Dan que isso era uma fraude absurdamente evidente. E se a polícia investigasse, eles facilmente descobririam isso. E não acho que ir para a prisão e para o tribunal fizesse bem a eles. Isso poderia até fazer Dan perder o emprego, que é a sua única forma de sustentar a família. Também disse que contrataria um advogado e processaria por danos se algo meu fosse perdido, roubado ou quebrado. E eu chamaria o CPS também, para garantir. Dan ficou pálido e parecia realmente assustado quando eu disse tudo isso, mas minha mãe se colocou entre nós e insistiu que eu apenas fizesse isso por Dan e vivesse na maldita casa de campanha para que eles finalmente tivessem um lar para a família. Eu gritei para ela que, se ela achava que era uma boa ideia, poderia fazer isso por Dan e deixar Dan ter a casa dela só para ele. Os policiais separaram minha mãe de mim, e eu disse que queria que todos saíssem agora, ou eu registraria uma queixa. Gritei que eles haviam perfurado a fechadura da minha porta da frente para entrar, que os papéis do aluguel eram obviamente falsos, que haviam forjado mal minha assinatura e que eu tinha um vídeo gravado da cunhada me atacando. Esses são crimes que poderiam arruinar a vida deles se eu quisesse. E se eles não saíssem, era exatamente isso que eu faria. A única razão pela qual eu ainda não o fiz foi em consideração às crianças de Dan. Então eles tinham uma chance de sair. No momento em que meus pais ouviram isso, acho que finalmente perceberam que não podiam me forçar a fazer isso por Dan. Minha mãe se rendeu e disse que colocaria um fim nisso. Então, ela foi até a cunhada e conversou com ela em voz baixa por 1 minuto, enquanto meu pai falava com Dan. A cunhada imediatamente começou a chorar alto e rasgar os papéis de aluguel falsos em pedaços pequenos, jogando-os como confete, apenas para que um policial lhe dissesse para recolher os pedaços de papel ou seria citado por jogar lixo. Ambos os policiais, nesse ponto, tinham expressões de eu não sou pago o suficiente para isso. Dan teve que começar a dizer para as crianças carregarem suas coisas de volta para o caminhão de mudança. Todas as crianças estavam chorando, e o mais velho estava soluçando porque não teria seu próprio quarto agora. A cunhada e Dan reuniram os filhos para tentar fazer uma última tentativa patética de me culpar com a rotina da família triste. Você sabe, quando todos se reúnem em um tipo de abraço em grupo, todos olhando para a mesma direção. Eu juro que acho que eles praticaram isso antes. Todas as crianças tinham a mesma expressão de súplica com os lábios tremendo, a cunhada continuava acariciando a barriga grávida e inclinando a cabeça para parecer um cachorro triste, e meu irmão fez a cara mais triste que conseguiu e disse, por favor, não faça isso. Precisamos poder viver aqui. Mas eu não vacilei e disse a eles para continuarem saindo. Todas as crianças e a cunhada aumentaram o choro ao máximo, e Dan gritou para mim, você está satisfeito consigo mesmo? Você nos negou um lar porque é egoísta demais para compartilhar e ajudar a família. Eu acabei rindo igual uma hiena e respondi que o que ele estava tentando fazer era tomar, não compartilhar. E nenhuma quantidade de choro me faria deixar sua família se mudar, porque ele não é mais meu irmão. Ele é apenas um idiota que se acha no direito de pegar o que quiser de mim, como quando éramos crianças. Dan começou a me xingar até que os policiais lhe disseram para se acalmar, ou ele seria algemado, independentemente de eu querer registrar uma queixa. Ele contraiu os lábios e parecia uma mistura de medo e extrema raiva. Eu pedi aos policiais se poderiam ficar por perto até que meus pais, meu irmão e a cunhada tivessem ido embora. E eles disseram que não tinham intenção de sair até que isso fosse resolvido. Na verdade, nos minutos seguintes, 2 policiais se tornaram 4, pois mais chegaram por algum motivo. Isso deu um incentivo extra para meus pais se apressarem. Eu fiz Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele havia colocado na minha porta da frente. Embora eu tenha conseguido outra fechadura no dia seguinte, porque não sabia se ele tinha cópias das chaves ou não. Ele estava realmente relutante em entregá-las.
Em vez de me entregá-las, ele as jogou na rua e em um bueiro, dizendo para eu ir pegá-las sozinho. Mas um dos policiais o repreendeu por isso e fez com que ele as pegasse. Ele teve que remover a grelha para alcançá-las, e ficou bastante sujo no processo. Quando ele recuperou as chaves, apenas resmungou e as jogou na minha mão. Então eu disse a todos que saíssem e nunca mais voltassem. Minha mãe disse que eu seria deserdado por causa disso, como se fosse uma ameaça para mim. Eu deixei claro que isso não me afetava. Então, de forma exageradamente sarcástica, eu disse algo como: "Oh não! Isso significa que não poderei passar feriados com vocês, onde sempre sou tratado como lixo por todos vocês. Porque Dan sempre foi obviamente o favorito de vocês. Vocês me trataram tão mal quando eu estava crescendo que, se Dan precisar de um doador de órgãos, eu não lhe daria nada. Então, faça como sempre me disseram para fazer quando fui maltratado por todos vocês e aceite." Meus pais ficaram atordoados após eu dizer tudo isso. E o quarteto de policiais parecia bastante julgador em relação a eles também. Posso te dizer, se você quiser colocar pais desagradáveis como os meus na parede, confrontá-los na frente da polícia é uma boa tática. Porque eles provavelmente não tentarão nada realmente estúpido. Minha mãe apenas começou a chorar e se afastou. Meu pai ficou ali parado, parecendo que queria me agredir. E Dan apenas segurou seus filhos em sinal de derrota. Ah, e a cunhada estava tendo uma crise no meu jardim. Logo, eles formaram uma fila, entregando caixas e retirando suas coisas da minha casa. Nada havia sido desempacotado ainda, então tudo foi retirado rapidamente. Mas enquanto faziam isso, minha mãe continuava dizendo repetidamente que ainda não era tarde demais, e eu ainda poderia fazer isso por Dan. Cada vez tentando barganhar mais e mais para tentar me fazer mudar de ideia. Ela disse que Dan poderia me pagar aluguel se eu deixasse eles ficarem. E quando isso não funcionou, ela disse que eu poderia voltar a morar com eles para que Dan alugasse minha casa, assim eu não teria que compartilhar o imóvel. Eu disse a ela para calar a boca e continuar guardando as caixas, porque eu não quero Dan ou sua família por perto, não quero seu dinheiro, definitivamente, não quero morar com ele ou meus pais nunca mais, depois da maneira como eles me trataram quando eu era criança. Para mim, fazer um acordo com meus pais seria como fazer um acordo com o diabo. A cunhada acabou tendo outra crise ao ouvir isso e jogou uma caixa no chão, depois se sentou no chão para tentar fazer os outros terem pena, porque não queria voltar a dividir uma casa com meus pais. Ela ficou sentada, parecendo brava e triste, até que todos terminaram. Ela nem queria se levantar quando chegou a hora de ir embora. Eles finalmente conseguiram tirar tudo de casa e colocar na caminhonete. Então, antes de saírem, eu desabafei com meus pais uma última vez sobre toda a merda que eles me fizeram passar durante a infância. E com 4 policiais bem ali, eles não puderam fazer muito além de ficar lá e ouvir, pela primeira vez. Eu os confrontei sobre tantas coisas que aconteceram. E apontei como eles não conseguiam fazer algo bom por mim. Como deixar que eu ficasse com meu trailer quando eu estava sem teto e tentando me reerguer? Como deixaram Dan e a cunhada me ridicularizarem e me chamarem de vagabundo? Bem, quem é o vagabundo agora? Eles queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela sem pagar nada, enquanto quando eu precisava de um lugar para ir, eles queriam me cobrar mais do que eu poderia pagar apenas para estacionar meu trailer, mesmo sabendo que eu estava desempregado. Os policiais trocaram mais olhares extremamente julgadores quando eu disse tudo isso. Então, coloquei meus pais na parede mais uma vez e perguntei o que eu fiz de errado, além de ter nascido, para merecer ser tratado tão mal. Porque quando finalmente tenho um pouco de sucesso na vida, eles querem me roubar isso em favor do filho favorito, já que preferem que eu dê tudo a Dan e não tenha nada para mim. Eu comprei minha casa com o dinheiro que ganhei. Eu não devia nada a eles, e nunca mais pedirei nada a eles. Porque claramente, nunca serei mais do que um capacho ou uma vaca leiteira aos olhos deles. Não obtive respostas deles. Eles apenas ficaram lá, com a cara de peixes fora d'água. Então continuei desabafando e perguntei o que, em nome de Deus, os fazia pensar que eram tão bons pais depois de tudo isso? Meu pai estava vermelho como um tomate, mas mais de vergonha do que de raiva desta vez. E minha mãe estava chorando, dizendo que era uma pessoa horrível. Concordei de forma direta que ela é uma pessoa horrível. Eles todos são. E aposto que irão para o inferno por isso também. Eles eram pessoas ruins, e todos sabiam disso. Mas se eu os tivesse confrontado sobre tudo isso em particular, em vez de em público, eles apenas ficariam bravos comigo e ainda agiriam como se eu estivesse errado. Eles mantiveram a negação por tanto tempo que isso se tornou parte de quem eles são. Minha mãe enterrou o rosto no casaco do meu pai para chorar. E meu pai parecia mais derrotado do que eu já ouvi. Dan e sua família me evitavam completamente enquanto terminavam de colocar tudo de volta na caminhonete. Eu me certifiquei de que nada meu foi roubado. Não que eu tivesse tido a chance de ter muitos móveis ainda. Todos entraram em seus veículos, e a cunhada ficou me encarando com malícia até que meu irmão finalmente a fez dirigir a minivan para casa. E assim que todos se foram,
Voltei a me conectar online e contei tudo o que aconteceu. Meus pais estavam tão envergonhados que nem tentaram defender suas ações dessa vez. E embora a família estivesse um tanto dividida antes desse incidente, agora era um verdadeiro deslizamento de terra a meu favor. Quase toda a família se posicionou ao meu lado após esse incidente. E aqueles que não o fizeram simplesmente não estão se posicionando ao lado de ninguém. Não importa o quanto meus pais tentaram usar a desculpa de "fizemos isso pelo Dan". Ninguém mais deu ouvidos. Portanto, qualquer apoio familiar que ainda restava a eles agora se foi. Muitos da família que eu esperava que não ficassem do meu lado, ficaram. Isso inclui os ex-puxa-sacos que sempre faziam o que meus pais queriam. Então, acho que eles finalmente tiveram o suficiente. Naquela época, ofereci para receber metade da família na noite de Natal em minha nova casa. Meus pais não foram convidados. Surpreendentemente, eu não fui bloqueado nas contas do meu irmão e da cunhada. E vi que a cunhada teve seu quarto bebê no início de novembro. Eles ainda estão morando com meus pais. Tenho certeza de que sabiam que eu estava observando, porque a cunhada continuava fazendo postagens passivo-agressivas a cada poucas semanas sobre não ter espaço suficiente enquanto moravam com meus pais. Provavelmente para ver se ainda consegue me fazer sentir culpado. E tenho certeza de que isso está deixando meus pais completamente malucos, porque eles não estão tendo paz e sossego na velhice com 3 crianças barulhentas e odiosas, uma cunhada mentalmente instável, meu irmão dourado e um recém-nascido na casa ao mesmo tempo. Talvez eles pudessem se mudar para um trailer no quintal e deixar Dan assumir completamente a casa deles. Assim talvez eles consigam um pouco de paz. Sim, eles poderiam fazer isso por Dan. A atualização, 5 dias depois. Meus pais e Dan voltaram mais cedo do que eu esperava. E eles queriam dinheiro desta vez. Para aqueles que comentaram para eu comprar câmeras, vou fazê-lo quando eu puder pagar. Ainda estou em recuperação financeira após a compra da casa no ano passado. E, pelo que sei, câmeras boas precisam de um computador decente para gravar. E eu não tenho nada além de um laptop de 3 anos que roda o Windows 10. Sim, estou ciente das câmeras de campainha. Essa será a primeira que eu vou comprar. Para aqueles que continuam dizendo que eu deveria ter feito meu irmão e a cunhada serem presos, a única razão pela qual não fiz isso é porque eles são pais. As crianças deles precisam deles. E se Dan fosse preso, provavelmente perderia o emprego. E sem isso, sua família não tem dinheiro. E a cunhada tem um bebê de apenas alguns meses agora. Nenhum deles precisa acabar na cadeia. Mas não é preciso uma prisão para obter vingança. A polícia pode ajudar, sim. Mas eu consegui minha revanche sem registrar um boletim de ocorrência. Eu seria tão misericordioso novamente? Muito provavelmente não. E eles sabem disso. Decidi esperar até depois do ano novo, só para o caso de mais coisas acontecerem, e aconteceram. Como vocês já sabem, minha cunhada estava fazendo postagens passivo-agressivas nas redes sociais que eram claramente direcionadas a mim. Especialmente depois que ela teve seu quarto bebê em novembro. Ela estava postando a mesma bobagem repetitiva, várias vezes. Ela apenas encontrou maneiras semi-espertas de reformulá-la. Mas, basicamente, continuou regurgitando que estava cansada de morar com meus pais, que não havia espaço suficiente, que precisava de sua própria casa, blá blá blá. Sei que pareço desdenhoso. Mas passe por tudo que passei com essas pessoas e você também estaria pronto para tocar violino sarcasticamente na frente deles. Eles são realmente assim. E como esperei até janeiro para criar uma conta, mais coisas aconteceram, como eu pensava. Já mencionei que convidei metade da família para uma festa de véspera de Natal em minha casa. E todos que convidei compareceram, embora a viagem fosse longa, cerca de 3 a 4 horas para eles. Mas queriam vir e me mostrar seu apoio. Fui muito elogiado por eles por todo o esforço que fiz para conseguir uma casa por conta própria e que eles sentiam muito por tudo que passei. Perguntaram por que eu não simplesmente peguei meu trailer e dirigi 3 horas de volta para ficar com eles, em vez de viver praticamente sem teto por tanto tempo. E tive que admitir timidamente que estava muito apegado a viver aqui, e que tinha as melhores oportunidades de emprego nesta área. Minha cidade natal não tem muitas boas oportunidades na minha área, se é que tem alguma. E eu queria seguir meu próprio caminho o máximo que pudesse. Essa foi uma resposta que eles aceitaram no geral. Passamos para uma festa bastante agradável. A melhor que tive em anos. Alguns parentes até trouxeram CDs de ótimos álbuns de Natal. E eu tenho que dizer que o que meu tio trouxe do Ray Charles foi meu favorito. Ele canta canções de Natal como ninguém. Foi um momento bom e feliz. Senti que, pela primeira vez, poderia esquecer meus problemas do passado e aproveitar o momento. Mas eu não estaria escrevendo isso se tivesse permanecido assim. Cerca de 2 horas após o início da festa, você sabe quem apareceu. Meus pais, meu irmão e a cunhada entraram tentando parecer felizes. Eles nem bateram, simplesmente entraram pela porta da frente como se tivessem o direito de estar lá.
Eu desliguei a música e disse a eles para saírem imediatamente. Eles imploraram para ficar e disseram que trouxeram presentes. Um dos meus tios se levantou e gritou com eles antes que eu tivesse outra chance de falar. Ele disse que eles não mereciam estar na minha casa ou na minha vida depois da merda que tentaram fazer meses atrás. E ele foi apoiado por vários outros parentes. Lembre-se, esse cara é o irmão da minha mãe. Ele costumava amá-la muito até descobrir sobre o que aconteceu entre mim e meus pais. Meus avós, os pais da minha mãe, por mais velhos que sejam, rapidamente se colocaram entre nós e disseram aos meus pais que, se quisessem fazer as pazes comigo, era muito cedo para isso. E nunca estiveram tão desapontados com eles como estavam no último ano. Eles esconderam seu favoritismo pelo meu irmão de olhos curiosos por muito tempo. Mas ninguém mais foi enganado. E eles precisavam fazer um esforço sério para tentar me tratar como um filho, se quisessem voltar a fazer parte da minha vida. Depois, se voltaram para Dan e a cunhada e disseram que viram a bobagem repetitiva que a cunhada continua postando. Eles estavam cansados disso e pediram para que ela simplesmente deixasse pra lá. Minha casa não se tornaria o novo lar deles. A cunhada voltou ao seu padrão antigo de chorar e fez um drama sobre como ela deveria ser quem está morando aqui, e não eu. Ela se jogou em uma cadeira para fazer uma birra e disse que não era justo eu ter essa casa só para mim, quando não tenho família, e ela tem 4 filhos que precisam de mais espaço. E que ela só queria um lugar melhor para morar e se sentir como uma mãe de verdade. Foi mesquinho da minha parte, mas apontei em voz alta que ela é uma péssima mãe porque deixa minha mãe fazer a maior parte da criação dos filhos enquanto ela fica sentada o dia todo bebendo, mexendo no celular ou saindo e gastando todo o dinheiro do Dan. E ainda teve a cara de pau de reclamar sobre isso. Eu até brinquei que estava surpreso que o bebê dela não ficasse bêbado com o leite dela, já que ela bebe tanto. O que admito que foi um pouco longe demais, já que recebi alguns olhares. E a cunhada exigiu saber se eu estava chamando-a de mãe ruim. Eu disse que as evidências falam por si mesmas. E se ela quisesse conseguir se mudar da casa dos meus pais algum dia, ela precisa colocar seu diploma universitário em prática, conseguir um emprego e aprender a economizar dinheiro. Minha mãe já faz a maior parte do cuidado das crianças do meu irmão de qualquer maneira. Então ela teria muito tempo depois que o bebê dela ficar um pouco mais velho. O filho mais velho do meu irmão, que tem 7 anos, correu para começar a chutar e gritar comigo por ter gritado com a mãe dele. E ele continuou insistindo que a mãe dele disse que eu era o vilão que a fez chorar e que não deixei eles viverem aqui. Foi então que meu irmão pegou o filho dele para afastá-lo. Mas todos os outros parentes voltaram a intervir, e isso acabou se transformando em uma intervenção familiar contra minha cunhada e meu irmão. Ela estava chorando, o novo bebê estava chorando, as crianças estavam chorando. Até mesmo Dan estava quase em lágrimas por causa da surra verbal que estava recebendo. Ele acabou se sentando na sapateira da porta da frente, parecendo completamente derrotado. Ele não conseguia olhar ninguém nos olhos e não conseguia nem dizer 2 palavras para mim. Não com uma casa cheia de pessoas irritadas prontas para julgá-lo se ele tentasse deixar seu lado de filho favorito aflorar novamente. Se eles não estivessem lá para impedir, apostaria que isso teria se repetido como quando ele tentou me ordenar a sair da minha casa meses atrás. Nesse ponto, porém, ele estava tão humilhado que a reputação dele e de meus pais na família estava completamente destruída, porque as máscaras haviam caído. Logo depois, meus pais, meu irmão e minha cunhada saíram derrotados. A festa recomeçou e todos nós evitamos falar sobre o que havia acabado de acontecer pelo resto da noite. Como a maioria dos adultos havia bebido, todos ficaram na minha casa durante a noite. Eu até deixei alguns deles dormirem no trailer para que houvesse espaço suficiente. Admito que também serve como uma boa casa de hóspedes. Meus parentes queriam fazer uma visita ao trailer mais cedo, e disseram que não podiam acreditar que eu havia vivido nele por cerca de 2 anos. Recebi muitas perguntas sobre como era o verão e o inverno, e assim por diante. Eu acordei mais cedo do que todos na manhã de Natal e preparei um novo pote de café e alguns ibuprofenos para ajudar com as ressacas de eggnog que alguns deles estavam enfrentando. Fui elogiado por ser um anfitrião muito melhor do que meus pais nunca foram, e todos concordamos em fazer isso novamente no próximo Natal. Depois do Natal, a cunhada finalmente parou de fazer posts que eram óbvios ataques a mim e excluiu todos os antigos também. Mas logo após o ano novo, ela fez um novo post reclamando que havia tentado convencer meus pais a comprarem um trailer como o meu, para que pudesse ser colocado no quintal e Dan e sua família pudessem usar a casa inteira como lar da família deles. Bem, experimentar um pouco do próprio veneno nunca é divertido. Por que meus pais rejeitaram essa ideia, veementemente? Ninguém vai expulsá-los de sua própria casa, muito menos do quarto deles. O post ficou no ar apenas por alguns dias antes que a cunhada o removesse. E ela quase não postou nada desde então. Ela adora reclamar. Mas se uma árvore cai e não há ninguém por perto para ouvir, ela ainda pode reclamar? A cunhada, acho, percebeu que não há ponto em fazer isso quando ninguém mais a escuta. E o Dan não pode se dar ao luxo de mudar sua família apenas com o salário dele tão cedo.
Se eles acabarem esperando outro filho nos próximos anos, não ficarei surpreso. As coisas se acalmaram para mim desde então. Até convidei amigos para uma noite de pôquer. Eu sou péssimo em pôquer porque nunca consigo lembrar nada sobre o jogo. Mas e daí? Nós bebemos cerveja e comemos besteira enquanto nos divertimos. Todos nós pedimos Whoppers do Burger King e nos entregamos da melhor maneira que 4 homens adultos podem quando só querem se divertir e ficar bem bêbados. Acho que talvez, por volta do verão, eu comece a pensar em namorar alguém. Não estou exatamente ficando mais jovem. Dedos cruzados para que isso dê certo. Meu trailer agora está parado no meu quintal. Admito que houve dias em que fui para lá só para passar um tempo nele. Eu morei nele por 2 anos. É como se fosse minha segunda casa. E quem sabe um dia eu realmente consiga usá-lo para acampar, como era para ser. Nunca fui acampar. Meus pais consideravam isso uma perda de tempo. Então seria uma experiência completamente nova para mim. Isso marca praticamente o fim do que aconteceu. Meus pais, meu irmão e minha cunhada estão mantendo distância de mim. Na verdade, eles parecem ter voltado a agir como se eu não existisse, como faziam antes de eu comprar a casa. Não que isso me incomode. É melhor assim. Mas inevitavelmente eles voltarão de alguma forma. Eu sei que vão. Só me pergunto que tipo de coisa estúpida eles farão a seguir. Se algo acontecer novamente, farei outra postagem. Atualização, 20 dias depois. Isso não vai surpreender algumas pessoas que comentaram em minhas postagens anteriores, porque meus pais fizeram algumas das coisas exatas que eles disseram que fariam. Eles queriam, ou meu dinheiro, ou minha assinatura. Eu esperava as linhas clássicas de narcisistas dizendo que eu lhes devia algo ou me dando algum tipo de conversa socialista sobre compartilhar a riqueza. Mas isso era apenas minha imaginação correndo solta. A situação que se seguiu foi um tanto semelhante, mas muito mais tranquila, por assim dizer. Eles parecem saber que não devem me pressionar demais agora e estavam, em sua maioria, tentando me fazer ter pena. Tudo começou quando meus pais entraram em contato comigo recentemente por meio das redes sociais e pediram uma reunião em um lugar público à minha escolha. Isso soou como uma armadilha. Mas eu não estava com medo. Na verdade, eu estava me divertindo. Eles sabem que não podem me desrespeitar mais. Então, só podia me perguntar o que queriam desta vez. Escolhi um restaurante local que pode ter um nome de uma oliva e um jardim, e nos encontramos lá. Dan estava com eles, mas ficou calado a maior parte do tempo. Tivemos cumprimentos constrangedores, pedimos algumas bebidas e logo fomos ao ponto. Meus pais me imploraram para ajudar Dan a conseguir seu próprio apartamento para que ele pudesse finalmente se mudar. Aparentemente, o crédito de Dan não é muito bom. Que surpresa! Pode ser porque sua esposa gasta tudo o que ele ganha? Bem, eles pediram que eu ajudasse, seja fornecendo capital ou coassinando o contrato do apartamento e ajudando a pagar o aluguel. Eu simplesmente disse não a ambas as propostas. Foi então que Dan se manifestou com raiva e gritou que eu tenho tanto, e que não tenho uma família para sustentar como ele. Ele precisava da minha ajuda e eu deveria poupar o dinheiro para a família dele, já que eu não tenho uma. Eu ri e perguntei onde eles estavam quando eu precisei da ajuda deles. Ah, isso mesmo. Eles estavam apontando e rindo de mim por estar sem teto. Ou deveríamos voltar mais no tempo até a minha infância? Eu adoraria explorar isso com muitas pessoas ouvindo ao nosso redor. Minha mãe pegou minha mão e implorou para que eu não falasse sobre nada disso. Meu pai e Dan apenas olharam para o lado e não disseram nada. Tenho certeza de que queriam dizer algo como costumavam, mas seguraram a língua. Eu perguntei a eles se achavam que eu era rico ou algo assim. E suas expressões disseram tudo. Quando eu lhes disse que não tinha esse tipo de dinheiro, eles me olharam como servos encarando faróis. Expliquei quanto eu havia conseguido economizar para a entrada da minha casa e como tive que viver e trabalhar para economizar tanto tão rápido. Depois, contei como gastei quase tudo isso na entrada da minha casa. Eu ainda estou em recuperação financeira. Sim, eu tinha uma renda mensal disponível, mas a maior parte estava indo direto para as minhas economias. Perguntei a Dan qual era seu salário anual e, quando ele me contou, eu apontei que na verdade era um pouco mais alto que o meu. Então, fiz uma conta rápida na frente dos meus pais, explicando que cerca de 70% da minha renda vai para minha hipoteca, seguro, gasolina, internet, telefone, comida e outras contas. E que talvez sobrasse 30% no máximo para eu colocar nas economias. Eu precisava desse dinheiro guardado para me reerguer a tempo. E eu precisava ter economias para me proteger. Meu caminhão é dos anos 90. Se ele quebrasse, eu precisaria de dinheiro para consertá-lo ou substituí-lo. Além disso, existem outras coisas para as quais você precisaria de um fundo de emergência, como reparos na casa, médicos, impostos, advogados ou qualquer coisa que você precisasse de dinheiro rápido quando surgisse uma despesa inesperada. Então, como você pode ver, eu simplesmente não posso disponibilizar dinheiro para o Dan.
E eu também me recuso a coassinar qualquer coisa, pois isso me deixaria responsável por qualquer conta que Dan não pudesse ou não quisesse pagar. Então eu apontei que é provável que meus pais também não tivessem coassinado para o apartamento do Dan há muito tempo. E minha mãe começou a chorar novamente. Eu estava basicamente um passo à frente deles em tudo isso. Eu não sou um caixa eletrônico, e não sou um idiota. E eu deixei isso bem claro na cara deles. Eu esperava que meu pai ficasse bravo comigo como sempre faz. Mas dessa vez ele simplesmente não o fez. Conheço esse homem e sei que ele costuma explodir comigo por qualquer pequena provocação por não ajudar meu irmão. Mas desta vez ele não fez isso. Não havia nem mesmo um desdém em seu rosto. A única maneira de descrever a expressão dele era de arrependimento e derrota. Talvez arrependimento por ser um pai ruim. Ou talvez arrependimento porque não pode mais me intimidar. Quem sabe? De qualquer forma, meus pais realmente não podiam discutir comigo, e eu não estava disposto a dar-lhes nenhum dinheiro. Dan se levantou e disse que tudo isso era uma perda de tempo e que ele estava indo embora. Minha mãe começou a pedir desculpas por ele, mas Dan ainda queria sair. Então, para ser gentil, ofereci a eles um pedido de sopa e salada ilimitada enquanto estávamos lá. Acho que eles não podiam recusar comida de graça, já que não tínhamos pedido nada além de bebidas até aquele momento, e eles ficaram. Fui além e tentei falar sobre qualquer coisa que não fosse dinheiro. Dan permaneceu em silêncio, comendo ou olhando para o telefone. Mas meus pais apenas conversaram de maneira estranha comigo. Eles mencionaram que recentemente se juntaram a uma igreja cristã local e que já estavam indo há 2 semanas. Eu disse bom para vocês, e eles, claro, começaram a tentar me convencer a ir também. Eu simplesmente recusei, e eles foram espertos o suficiente para não insistir mais. Quando a refeição terminou, Dan deixou uma gorjeta de $10 na mesa e saiu sem dizer mais uma palavra para mim ou para qualquer outra pessoa. Minha mãe apenas se desculpou pelo comportamento dele e nos despedimos. Isso foi tudo. Não houve tanto drama quanto eu pensei que haveria. Mas isso ainda é muito melhor do que como as coisas costumavam ser com meus pais e meu irmão. Quanto à cunhada, bem, ela tem reclamado regularmente online sobre meus pais. Ela realmente não parece gostar do fato de não ser a rainha da casa deles. E eu acho que a toxicidade dela finalmente está afetando-os. Por que mais eles estariam tão desesperados para voltar a mim? A cunhada realmente quer que meus pais se mudem para um trailer, como eu tive que fazer, para abrir espaço na casa. E ela tem sido informada que a resposta é não. Toda vez. Ela parece ter um grupo de seguidores com mentalidade de Karen como ela. Porque, de vez em quando, recebo mensagens de alguém que não conheço, que está decidida a me atacar por não abrir mão da minha casa para a cunhada. Eu não me dou mais ao trabalho de discutir com essas pessoas. Apenas bloqueio e sigo em frente. Embora tenha havido um troll persistente que tinha meu número de telefone. E ele ligava de um número diferente toda vez. Sim, parece ser a mesma pessoa que me ligou para dizer que eu precisava dar espaço para um verdadeiro homem de família, como Dan. Mas eu não me importo. As ligações, no entanto, parecem ter diminuído, se não talvez parado. Porque deixei claro para essa pessoa que elas estavam apenas me divertindo por prolongar isso por tanto tempo. A última vez que me ligaram foi no começo do mês, e desde então tem havido silêncio. Atualização, 7 meses depois. Sim, as coisas voltaram a ficar ruins novamente. Mas não realmente para mim, na maior parte. Estou praticamente bem, se não quase ileso desde o último Natal, além da vez em que meus pais e Dan vieram atrás de mim por dinheiro, como contei na minha última postagem, e uma confrontação mais recente entre mim e a cunhada, que você ouvirá agora. Eu adquiri algumas câmeras para minha casa, incluindo uma campainha Ring na frente. Não avisei minha família sobre as câmeras, só por precaução. Mas, até agora, ninguém tentou invadir. Acho que a forma como os expus anteriormente os assustou e os fez me deixar em paz, na maior parte do tempo. Comecei a alugar 2 dos quartos da minha casa. Um para um amigo próximo, o outro para um amigo desse amigo próximo. Ambos têm sido inquilinos fantásticos. Eles sabem que devem manter o silêncio e me deixar em paz na maior parte do tempo, e até têm pequenos refrigeradores em seus quartos para não precisarem guardar suas bebidas na geladeira principal. O acordo que fiz com eles sobre o aluguel era bom demais para eles recusarem. Aumentou bem minha renda mensal. E mesmo após os impostos, ainda estou guardando mensalmente algumas quantias decentes no banco, já que o dinheiro do aluguel cobre uma boa parte da minha hipoteca mensal. Vocês provavelmente estão se perguntando como meus pais, meu irmão e a cunhada reagiram ao fato de eu estar alugando aqueles quartos para amigos. Bem, a resposta é, nada bem. Meu pai e Dan se mantiveram afastados. Mas a cunhada surtou, o que fez minha mãe vir chorando para mim, reclamando de como eu poderia ter alugado aqueles quartos para Dan e sua família. Tivemos uma pequena discussão na qual eu apontei que, para começar, eles quebraram a minha casa antes para tentar roubá-la.
Ela não gostaria de deixar alguém que fez isso se mudar com ela. Além disso, não havia espaço suficiente para mim, Dan e toda a família dele na minha casa. Não que eu algum dia fosse compartilhar um teto com eles de qualquer maneira. É uma casa de 3 quartos, e uma casa pré-fabricada, para ser mais preciso. Eu tenho o quarto principal e o banheiro adjacente. Isso teria deixado apenas 2 pequenos quartos para Dan, a cunhada e 4 crianças. Sem mencionar que eles seriam insuportáveis para mim o tempo todo. Além disso, ela sabe muito bem que não posso ficar perto da cunhada porque ela me provoca intencionalmente. E todos eles me zombaram quando eu era sem teto antes. Além disso, meus inquilinos atuais são 2 caras solteiros na casa dos 30 anos com quem me dou bem. Minha mãe teve algumas desculpas chorosas por um tempo. Mas ela finalmente deixou para lá e admitiu que estava apenas desesperada. Edição. Meus pais descobriram que eu estava alugando os quartos porque a cunhada basicamente me seguiu de alguma forma. Então ela contou aos meus pais, e depois meus pais entraram em contato comigo. E então minha mãe veio chorar sobre isso. Desde então, meus pais não me incomodaram mais sobre a casa. Então as coisas estão boas para mim. Já meus pais e Dan, nem tanto. Acontece que a cunhada é uma pessoa muito pior do que eu pensei. Eu já sabia que ela era uma manipuladora, uma vítima autoproclamada e uma rainha do drama. Mas ela desceu ainda mais. Porque o filho mais novo de Dan não é dele. Sim, você leu isso corretamente. A cunhada teve um caso. O que, em retrospecto, não é tão surpreendente. E algo que algumas pessoas aqui já previam meses atrás. Depois de ser pega, a cunhada foi expulsa da família. Dan acabou de finalizar seu divórcio. O que, na verdade, foi favorável para ele, já que felizmente vivemos em um estado que responsabiliza a culpa. Dan também processou para retirar seu nome da certidão de nascimento do filho mais novo e venceu. Basicamente, depois do incidente em que meus pais tentaram me forçar a entregar minha casa, as coisas ficaram bastante tumultuadas na casa deles. A cunhada me culpou, muito. Ela estava convencida de alguma forma de que eu tinha uma fortuna, como se eu tivesse ganhado na loteria ou algo assim, e que eu deveria compartilhar a riqueza. Aparentemente, foi ideia dela que eles fossem à minha festa de Natal, porque ela esperava que todos tentassem ficar bem comigo. Também foi ideia dela fazer com que meus pais e Dan tentassem obter dinheiro de mim para um apartamento. Então, foi um balde de água fria para ela quando Dan e meus pais informaram como realmente estavam minhas finanças. Durante muito tempo, ela teve Dan e meus pais totalmente mergulhados em sua mentalidade tóxica e alimentou seu narcisismo com o dela. Então, culpá-la fez com que o resto também me culpasse. Isso até o que aconteceu na frente da polícia quando tentaram roubar minha casa. Foi aí que a queda da cunhada realmente começou. Meus pais e Dan estavam hesitantes em ir à minha festa de Natal depois da forma como eu os expus. Mas a cunhada os convenceu a apenas juntar alguns presentes baratos com o que conseguissem de última hora e aparecer, porque, na cabeça dela, eu nunca os expulsaria uma vez que já estivessem aqui. Ela estava muito enganada. Ela apostou nesse plano, e eu, com a total aprovação de todos que convidei, joguei ela e o resto para fora. O plano dela, que sem dúvida ela pensou ser a coisa mais inteligente do mundo, virou-se contra ela de forma espetacular. Acho que ser criticado pela família na minha festa não só arruinou ainda mais a reputação dos meus pais, mas também começou a ser um alerta para eles, para que eventualmente parassem de ouvir a cunhada. E como eu disse no meu último post, meus pais decidiram voltar para a igreja. Talvez porque no ano passado eu tenha dito que provavelmente iriam para o inferno por suas ações. Não posso dizer que essa seja a verdadeira razão. Mas você tem que admitir que seria meio satisfatório se esse fosse o caso. Embora meus pais não tenham ido à igreja nas últimas 2 décadas antes de voltar. Embora eu não ache uma má ideia que eles estejam indo à igreja, eles precisam entender que ir não lhes dá uma segunda chance para toda a merda que fizeram no passado. Mas tenho um pouco de fé de que pelo menos estão tentando, porque meus pais vieram à minha casa sem Dan para se desculpar pessoalmente comigo depois de verem um vídeo com meus 3 primeiros posts. Isso mesmo, eles já sabem sobre essa conta no Reddit há muito tempo. Eles também sabem de tudo o que estou dizendo. Sim, eles estão infelizes com isso. Mas sinto que todos aqui merecem uma atualização, já que é anônimo. Para meus pais e Dan, assistir a um vídeo sobre si mesmos e suas próprias ações foi uma ótima maneira de fazer com que vissem que tipo de pessoas eles realmente são. E eles vieram se desculpar comigo depois. Eu nunca tinha visto meu pai se desculpar assim com ninguém. E o homem não é um bom ator. Então, isso parecia genuíno. Eles reconheceram totalmente o que fizeram comigo e que não há desculpa para nada disso. Eles até se descreveram como narcisistas e admitiram a verdade de que me prejudicaram muito. Então, começaram a culpar a cunhada por muitas coisas. Sim, eles a jogaram sob o ônibus. Mas não é como se ela não fosse culpada de tudo que disseram. Meus pais têm recebido aconselhamento há algum tempo também e ofereceram terapia familiar em grupo.
Mas eu recusei, pois não estou pronto para isso tão cedo. Dan não se desculpou comigo por um tempo. Mas ele parecia extremamente arrependido sempre que o passado era mencionado. Enquanto isso, o casamento de Dan e da cunhada caiu absolutamente por terra. Não foi um colapso, foi uma cascata. Sem mim como bode expiatório / ovelha negra / caixa eletrônico, da qual eles não podiam zombar ou tentar obter dinheiro mais, e após a humilhação pública das redes sociais, meus posts no Reddit e o vídeo online, a cunhada finalmente deixou sair o suficiente de sua toxicidade em Dan e meus pais para que eles percebessem que ela não era a pessoa que pensavam que era. A negação deles havia sido forte. Mas a sensação de direito da cunhada era mais forte. Já tive muitas ideias de sabres de luz se chocando sobre esse drama. A cunhada vestida como uma Sith com um sabre de luz que parece um batom gigante, ou algo assim. Eu imagino que há uma riqueza de trocadilhos e piadas para se fazer com isso. Mas realmente não me preocupei em pensar em mais detalhes sobre isso. Mas, como você pode imaginar, as coisas só pioraram porque a cunhada continuava procurando outras maneiras de conseguir o que queria. Ela continuava trazendo anúncios de trailers e motorhomes usados para tentar fazer com que meus pais comprassem um para viver, para que eles pudessem ficar com a casa principal. E ela continuava fazendo isso, não importando quantas vezes eles dissessem para ela parar. Ela até tentou dizer que meus pais deveriam apenas comprar um motorhome e ter uma vida na estrada, como pessoas idosas normais fazem. Isso foi estúpido, mesmo para a cunhada. Meus pais sugeriram o oposto, que Dan e a cunhada comprassem um trailer para viver nele. A cunhada basicamente disse que não deveria ter que fazer isso, já que era mãe. Ela praticamente se achava no direito total de autoridade parental sobre todos, porque as crianças na casa eram todas dela. E quando a cunhada não conseguiu o que queria, ela realmente pegou seu bebê e saiu de casa para desaparecer por vários dias. Eles sabiam que ela estava bem porque o telefone dela ainda estava funcionando, e ela respondia mensagens com respostas curtas, mas passivo-agressivas. E quando ela voltou, estava ainda mais amargurada porque ninguém cedeu às suas exigências enquanto ela estava fora. A cunhada também se recusou a ir à igreja. Mas Dan foi com nossos pais e levou os filhos dele também, exceto o mais novo, já que a cunhada se recusou a deixá-lo levar o bebê a lugar nenhum. Pessoalmente, eu não vou à igreja. Eu acredito em Deus e em todas essas coisas. Mas eu simplesmente não gosto de igrejas. Além disso, isso nunca me fez bem enquanto crescia. Atualização, 2 meses depois. Só para que todos entendam, muitas dessas informações vieram do Dan e dos meus pais. Então, estou apenas contando o que sei. As coisas realmente desmoronaram quando Dan de repente acusou sua esposa de ser infiel em março. Isso chocou a todos nós, porque pensávamos que ele era completamente submisso a ela. Mas não, ele não é. Pelo menos não mais. Todos vocês sabem como ele me tratou usando seu lado ruim. Bem, sua esposa não foi poupada dessa ira. Ele começou a juntar as peças sobre a traição dela depois de finalmente tirar a cabeça da areia e, em segredo, fez testes de DNA para todos os filhos. 3 das crianças são dele. Mas a mais nova, o bebê, não. Para constar, Dan e eu temos cabelo liso e bem escuro, quase preto. O mesmo acontece com nossos pais. O cabelo da cunhada também é liso e bem escuro. Mas o cabelo do bebê é mais claro e um pouco cacheado. No começo, Dan achou que era por causa da idade do bebê. A cunhada continuava dizendo que ia escurecer com o tempo. Mas o cabelo do bebê nunca escureceu. Eu acho que essa foi a maior pista para Dan. Ele confrontou a esposa com os resultados do DNA na frente de nossos pais. E ela desabou em lágrimas, dizendo que foi um erro. A cunhada usou todas as táticas de Darvo, negando, dando verdades parciais e manipulando. Mas Dan não aceitou nada disso e, na verdade, fez mais para descobrir sobre a traição dela do que eu jamais teria imaginado. Eu sabia que ele era inteligente. Ele só deixava a si mesmo parecer burro. Ele tinha provas detalhadas da traição dela, como registros de chamadas, mensagens que obteve do celular dela, extratos bancários e o teste de DNA. Ele até identificou o homem com quem ela estava traindo, que provavelmente é o pai, já que tem cabelo cacheado e de cor mais clara. As evidências contra ela eram cristalinas, e Dan disse que ela era tão ruim em esconder sua traição que ele não teve dificuldade alguma em descobrir tudo assim que começou a investigar. Meus pais exigiram que a cunhada deixasse a casa deles imediatamente. Foi quando ela ficou completamente fora de controle. Primeiro, começou a gritar. Mas rapidamente partiu para a agressão física. A polícia teve que ser chamada pela minha mãe. E sim, a cunhada foi presa. Ela arranhou bastante o Dan e meu pai com suas longas unhas postiças e até machucou o filho mais velho no meio da confusão, dando-lhe um soco forte o suficiente para deixar um olho roxo e um sangramento no nariz quando ele tentou intervir. Dan teve a presença de espírito de deixar o celular gravando perto quando a confrontou. Assim, a polícia teve tudo o que precisava para prendê-la por agressão.
Os pais da cunhada tiveram que ir até lá para pagar a fiança. Depois, voltaram para pegar o bebê, as coisas da cunhada e o carro dela. Alguns dias após a cunhada ser liberada, ela apareceu na minha casa porque eu aparentemente era o próximo da lista dela. Assim que abri a porta, ela começou um discurso delirante me chamando de responsável por postar no Reddit. Então, disse que eu era um estorvo causador de todo o mal na existência dela. Não tenho certeza, mas acho que ela podia estar sob efeito de alguma substância, porque isso parecia bem além dos padrões dela, e os olhos dela não estavam normais. Ela afirmava que mães com crianças pequenas são a coisa mais sagrada do mundo. Então começou a gritar que desistir da minha casa não deveria ser pedir muito. Porque apoiar a família era o mínimo que eu poderia fazer. E se eu tivesse feito isso, a família dela ainda estaria junta. Quando tentei falar enquanto ela despejava tudo aquilo, ela realmente tentou me empurrar e cobrir minha boca. Ela até tinha a mão levantada como se estivesse pronta para me arranhar. Isso não foi muito bem, como você pode imaginar. Não sou exatamente alguém que aceita ameaças, e avisei que chamaria a polícia se ela não tirasse as mãos de mim naquele instante. Também disse a ela que tinha tudo gravado na câmera da porta. Ela começou a entrar em pânico assim que ouviu a palavra câmera. Então, acabei verbalmente detratando-a a ponto de ela recuar do meu pórtico. Disse que ela tinha coragem de me chamar de estorvo quando ela é exatamente isso. Ela não trabalhou por nada do que tem, traiu o marido e ficou grávida do amante, fez minha mãe assumir a maior parte da criação dos filhos, gastou o dinheiro do Dan até eles estarem em uma situação financeira difícil e agiu de forma tão arrogante em relação à minha casa que chegou ao ponto de tentar roubá-la. Eu a chamei de folgada, e disse que ela é uma vadia gananciosa que está cega pelo narcisismo. Depois, avisei que ela parasse de me culpar por suas próprias ações e que nunca mais aparecesse na minha casa de novo. Ser informada de tudo isso foi praticamente tudo que a cunhada precisou ouvir antes de voltar para o carro, sair em disparada e acelerar. Isso foi finalmente a gota d'água para mim. Agora que ela estava separada do Dan, acabei indo à polícia e registrando uma denúncia contra ela por assédio e pela agressão que ela me fez no ano passado, e ela colocar as mãos em mim na minha porta só adicionou mais ao caso. A polícia já tem tudo registrado. E eu dei cópias do vídeo para o Dan para o advogado de divórcio dele. E sim, eu pedi uma ordem de restrição contra a cunhada. Foi facilmente concedida, pois era óbvio que a mulher está descontrolada. Ela não fez nenhuma postagem nas redes sociais sobre mim desde então, pelo que pude ver. Mas isso é só porque ela colocou o perfil no privado. Espero que o barco dela de me culpar já tenha partido há muito tempo. De qualquer forma, ela me deixou em paz. A cunhada ainda estava com o parceiro do caso extraconjugal durante o divórcio. Na época, eu não tinha ideia do tipo de homem que ele era. Mas qualquer pessoa que se envolve com o cônjuge de outra pessoa e até tem um filho com ele realmente não tem muitos princípios para começar. Uma vez que o divórcio estava em andamento, a cunhada admitiu que o Dan simplesmente não era homem o suficiente para ela, porque ele não podia lhe proporcionar o estilo de vida que ela queria. Ela realmente acreditava que estava no nível de uma esposa troféu e que merecia estar com alguém rico. Dan disse que ele riu dela de forma maníaca. Ele disse que ela estava longe de ser atraente o suficiente para ser uma esposa troféu, além de mencionar outras falhas que ela tinha. A cunhada acabou humilhada por isso e saiu correndo como uma criança. Devido a ter que viver com os pais, a cunhada foi forçada a trabalhar no negócio da família, porque o Dan não estava mais permitindo que ela tivesse acesso às contas bancárias dele. Ela já havia estourado todos os cartões de crédito que ele tinha lhe dado anteriormente. E ela reclamava de ter que trabalhar para os pais, apesar de ter um diploma universitário. Mas acho que eles eram os únicos que a empregariam de qualquer forma, já que ela tem um histórico criminal e uma lacuna de uma década no currículo. Ouvi do Dan que os pais dela estavam severamente desapontados com ela também. Mas isso era apenas um boato. Eles poderiam ser tão ruins quanto ela, pelo que eu sei. De qualquer forma, o circo do divórcio realmente começou uma vez que ele se iniciou. A cunhada não saiu com muito dele. Especialmente porque ela teve um caso, machucou fisicamente o sogro, o marido e o filho mais velho, e é um estado que atribui culpa, como mencionei antes. Portanto, ela despediu-se de qualquer chance de conseguir o que queria. A atualização, 2 dias depois. Isso é o que sei sobre o divórcio do meu irmão Dan. O advogado do Dan conseguiu algumas manobras para acelerar o divórcio o mais rápido possível. Mas isso teve um custo. Não sei os detalhes mais específicos ou quanto tudo custou. Eles nunca me disseram. A cunhada, por outro lado, estava financeiramente encurralada de forma muito ruim. E você sabe o que pode acontecer quando você encurrala um animal. Ela reagiu. Mas a lei não estava ao lado dela, nem suas finanças em declínio. Os pais da cunhada tiveram que pagar por um advogado para ela. E não era um advogado muito bom, também. Além disso, ela realmente levou seu parceiro do caso extraconjugal ao tribunal de divórcio para testemunhar em seu nome. Esse cara era uma verdadeira figura.
Ele tinha uma lábia encantadora e um sorriso charmoso que tentava usar a seu favor. Ele afirmou que a cunhada havia sido prejudicada por um marido incompetente, e foi por isso que ela buscou os braços de outro homem. Ele disse que estava pronto para assumir a responsabilidade pelo filho que teve com a cunhada. Mas que a cunhada ainda precisaria da pensão alimentícia para se sustentar e cuidar do referido filho. Ele observou que, como Dan ainda estava na certidão de nascimento na época, a pensão deveria ser uma das obrigações dele. Dan disse que esse cara usava palavras difíceis e um sorriso encantador, mas parecia um tipo especialmente burro. E vindo do Dan, isso diz muito. O juiz também não se deixou convencer nem um pouco e disse ao Gogó de Ouro que ele era um hipócrita por dizer que estava pronto para assumir a responsabilidade por seu próprio filho, enquanto também estendia a mão para receber dinheiro do homem cujo casamento ele ajudou a arruinar. Isso o calou. Dan estava preparado para processar o parceiro da sua esposa por alienação de afeto também. No entanto, isso não deu certo. Eu acho que teria sido obrigação do Dan provar quanto ela o amava antes do início do caso. Mas depois que a máscara dela caiu e vimos o verdadeiro eu dela, não temos certeza se ela realmente o amou alguma vez, ou se apenas gostava de ter um pão para comer. Alguém aqui apontou que a cunhada provavelmente continuava tendo filhos para evitar conseguir um emprego. E você pode estar certo. De qualquer forma, a cunhada tentou prolongar o divórcio. Mas o advogado do Dan e o juiz impediram que isso acontecesse. Eu juro, o Dan deve ter tido muita sorte, porque ele conseguiu um dos juízes mais cruéis e menos simpáticos com adúlteros do estado. E todas as evidências que tínhamos sobre a cunhada facilitaram manter ela longe de fazer o papel de vítima. Assim, em vez disso, ela simplesmente deixou seu verdadeiro lado arrogante aparecer, já que não havia mais sentido em escondê-lo. O tribunal tinha todos os registros fornecidos pelo Dan e por mim, relatórios policiais, fotos e gravações para provar que ela era uma narcisista abusiva. Havia uma montanha contra a cunhada que ela não tinha como escalar ou contornar. Ela tentou se erguer contra a montanha. Mas esse era um território propício para avalanches. No final do divórcio, a ex-cunhada fez um acordo para acabar com tudo rapidamente. Dan fica com 3/4 da dívida do cartão de crédito, retira seu nome da certidão de nascimento do filho do amante, e a ex-cunhada saiu com apenas a guarda parcial de seus filhos, sem pensão alimentícia, mas também sem a maior parte das dívidas que acumulou. O fato de ela ser empregada legalmente pelos pais significava que ela tinha uma renda própria para começar a pagar suas dívidas. Ela pode ver seus outros filhos quase sempre que quer e pode levá-los nos finais de semana. Mas, por algum motivo, fez muito poucas tentativas de vê-los. Ela os levou para comer fast food algumas vezes, mas nunca os levou para casa com ela. As crianças já estão de volta à escola, o que lhe dá ainda menos oportunidade de vê-los. Você pensaria que seus pais gostariam de ver os netos. Mas eles não entraram em contato com Dan sobre isso. Eles mal viam os filhos de Dan antes disso também. Agora, podem nem se dar ao trabalho de vê-los. Eles odeiam crianças ou algo assim. Até Dan não sabe. Mas ele me contou que seus sogros sempre foram indiferentes a ele. Quanto a Dan, bem, ele realmente amava muito sua esposa. Então, a traição dela o fez recorrer ao álcool de forma intensa. Voltando à noite em que confrontou sua esposa, ele veio até mim em um estado de embriaguez, com uma garrafa de uísque na mão e o rosto todo arranhado e coberto de curativos. Eu não diria que ele estava bêbado ainda, mas eu fiquei em pânico ao vê-lo assim no começo, e então o critiquei por dirigir sob influência. Mas isso não significava muito para ele em comparação com a traição de sua esposa, que ele considera uma vadia. Passamos algumas horas conversando em meu trailer para não incomodar meus inquilinos. Durante todo esse tempo, Dan estava bebendo uísque direto da garrafa e chorando, dizendo que é um idiota e como ele se arrependeu de ter casado com a ex-cunhada. Praticamente qualquer hora que ele a menciona agora, ele a chama de a vadia. Então esse é o apelido da ex-cunhada agora. Ironicamente, esse tempo juntos foi o momento de maior conexão que Dan e eu tivemos em 15 anos. Embora ele não tenha exatamente me pedido desculpas, se chamou de ser humano lixo, com péssimo gosto em mulheres. Depois disse que pelo menos eu não cometi os erros dele. Apesar de tudo que ele fez comigo antes, ele ainda é meu irmão mais novo. E eu não podia arriscar deixá-lo tentar dirigir para casa. Então, disse a ele para passar a noite e consegui pegar as chaves dele. Depois, preparei a beliche em meu trailer para ele usar. Eu aluguei meus quartos de hóspedes, afinal. Ele não estava em condições de dirigir para casa. E se ele tivesse chamado um Uber, teria que pagar por isso e depois voltar para pegar o carro mais tarde. Ele ainda estava um desastre emocional, chorando, e não queria que nossos pais ou seus filhos o vissem assim. E, sinceramente, eu estava preocupado que ele fizesse algo insano se eu o deixasse sair. Não queria que ele dormisse na casa, então colocá-lo no trailer era a melhor opção. Só porque aquela vadia o ferrou, não significa que eu confiasse nele de repente. Então era melhor ele dormir no trailer.
Nós dois passamos um tempo no trailer jogando jogos e assistindo a filmes no meu DVD portátil. Jogar pôquer não era divertido com apenas 2 pessoas, e o velho jogo da velha era apenas chato. Felizmente, eu tinha um baralho de Uno também e um jogo de batalha naval retro. Ele realmente gostou disso. Foi o suficiente para mantê-lo distraído até que ele finalmente estivesse disposto a deitar depois de ficar sem o uísque. Ele vomitou muito em um balde de qualquer maneira. Mas ele não se opôs a dormir no meu trailer. Na verdade, ele achou a ideia meio legal. Dan tinha muitas perguntas para mim sobre como eu consegui viver no trailer por tanto tempo. E eu respondi todas, apenas para mantê-lo ocupado. Mas eu precisava ir para a cama, pois tinha que acordar cedo. Então, deixei com ele meu DVD portátil e alguns filmes. Assim, ele poderia se entreter sozinho por um tempo, se conseguisse ficar acordado. Antes de sair para o trabalho pela manhã, eu passei pelo trailer enquanto Dan estava desmaiado na beliche e deixei um frasco de ibuprofeno e uma bebida energética na bancada da kitnet do trailer, junto com as chaves do carro e uma carta explicando para ele sair pelo portão dos fundos. Ele saiu sem problemas por volta das 1h30 da tarde. Cerca de um mês depois que a ex-cunhada, também conhecida como a vadia, foi expulsa, Dan veio até mim pedindo para pegar meu trailer emprestado. Acho que ele achou mais confortável do que eu pensei quando dormiu nele. E ele admitiu que não pediu antes por orgulho. Mas, com sua futura ex-esposa fora de casa, ele decidiu ceder seu quarto para seu filho mais velho. Ele tem 2 meninas e um menino, sendo o menino mais velho, e agora tem 8 anos. As crianças estavam todas obrigadas a compartilhar um quarto até aquele momento. Eles apenas colocaram cortinas na metade do quarto do menino. Mas o menino frequentemente dormia no sofá para evitar suas irmãs. Eu sei que o pobre garoto estava realmente desesperado por seu próprio quarto. Então, acho que Dan decidiu finalmente tomar uma decisão melhor como pai e veio me ver para implorar pelo meu trailer para que seu filho pudesse ter seu quarto. Se ele pudesse pagar, teria comprado seu próprio trailer, em vez de depender de mim. Ele até disse isso. Eu nem tinha tido a chance de usar o trailer para acampar de verdade ainda. Mas eu cedi e deixei que ele usasse, já que era por uma boa causa. E ele prometeu que compraria o dele com o tempo. Não, eu não pedi dinheiro de aluguel pelo trailer. Dan já está em um buraco financeiro grande o suficiente. A ex-cunhada e o divórcio o drenaram. E eu aprendi que tenho resultados muito melhores com a família ultimamente ao não ser rancoroso. Eu carreguei meu trailer e coloquei no quintal dos meus pais. E meu pai instalou um disjuntor de 30 amperes para que Dan tenha energia suficiente para ligar o aquecimento e o ar-condicionado quando precisar. Eu realmente sinto falta do trailer. Depois de tanto tempo vivendo nele, parecia que era uma parte de mim. Mas a única razão pela qual emprestei foi pelo bem das crianças de Dan. Praticamente a única razão pela qual ainda faço algo pelos meus pais ou por Dan é pelo bem dessas crianças, com as quais eu criei um vínculo. E sim, eu sei que talvez não receba o trailer de volta por um bom tempo. E provavelmente não na condição em que o emprestei. Mas avisei Dan e meus pais que eles serão financeiramente responsáveis por qualquer dano que fizerem ao trailer, assim como pela sua manutenção enquanto tiverem. Também tirei muitas fotos e gravei vídeos com data do trailer por dentro e por fora antes de emprestá-lo. Assim, posso provar sua condição antes de sair. Dan até gravou um vídeo comigo concordando com meus termos. Então isso é tão bom quanto um contrato. Com a drenagem financeira do divórcio, aposto que Dan não conseguirá um lugar próprio por anos. Embora ele pareça não ter reclamações sobre viver no trailer, não sei se ele realmente gosta disso ou se está apenas fazendo uma pose. Mas posso imaginar que isso lembre das fortalezas de quintal que tínhamos quando éramos crianças, já que às vezes é assim que me sinto. De qualquer forma, ele está morando nele agora. Eu recebi muitos elogios da família estendida por deixá-lo pegar emprestado também. Agora, sou chamado por muitos deles de o bom irmão que Dan não merece. De qualquer forma, acho que me livrar da ex-cunhada foi um ótimo primeiro passo para reparar a família como um todo. Eu ainda me importo pouco com meu irmão e meus pais depois da maneira como me trataram a vida toda. Mas não vou deixar as crianças de Dan sofrerem por isso. Essas crianças realmente se aproximaram de mim. Elas ficam felizes em me ver quando vou até lá ou quando me visitam. Eu até fiquei de babá algumas vezes. Agora que não tem mais a toxicidade da mãe, elas se tornaram crianças muito mais legais. Especialmente comigo. Estou realmente começando a aproveitar ser tio agora. Minha mãe ainda está fazendo a maior parte da educação dos meus sobrinhos, e tem agido da maneira mais legal possível para ficar bem comigo. Meu pai muitas vezes parece muito derrotado na minha presença. Mas, de outra forma, ele tem estado silencioso ou é apenas gentil comigo. Mas ele não fala muito comigo. Embora isso seja muito melhor do que como ele era antes, pelo menos. Eu também não estou baixando a guarda de forma alguma. Meus pais parecem mais felizes agora que minha ex-cunhada se foi. E frequentemente dizem que não sabem o que viram nela.
Minha mãe, especialmente, porque as duas tiveram desavenças sobre quem era a mãe da casa por muito tempo. Ao mesmo tempo que o divórcio acontecia, Dan processou para ter seu nome removido da certidão de nascimento do bebê que não era seu. A vadia não queria realmente mudar, porque isso significava que não haveria mais pensão alimentícia de Dan se o fizesse. No entanto, houve um teste de paternidade ordenado pelo tribunal para o homem identificado como o pai da criança. Eu estava preparado para rir caso se descobrisse que ele também não era o pai. Mas ele era. E o advogado de Dan teve uma longa conversa com o advogado da ex-cunhada. A ex-cunhada não tinha como se defender, e Dan estava pronto para fazer a situação dela ainda pior. Ela não tinha condições financeiras para lutar contra ele por mais tempo e concordou em mudar a certidão de nascimento. O vagabundo gogó de ouro que a engravidou assumiu a responsabilidade financeira como pai. Mas ele acabou não ficando com a ex-cunhada. Ele entrou em contato com Dan através de seu advogado para informar que tinha terminado com a vadia e que não o incomodaria mais. Eu verifiquei as redes sociais daquele cara depois que Dan me enviou, e o vagabundo estava chateado por agora ser financeiramente responsável por uma criança que nunca planejou ter. E que ele é muito jovem para isso. Segundo o que o advogado de Dan conseguiu descobrir, esse homem tem pouco mais de 40 anos. Ele parece mais jovem do que é. Mas não é de forma alguma um jovem. Logo após isso, ele colocou seu perfil online como privado. A ex-cunhada fez o mesmo com o dela há muito tempo. Então, não tenho mais informações para oferecer. Este pode ser o fim. A ex-cunhada está fora das nossas vidas, meus pais e meu irmão finalmente fizeram um esforço real para serem pessoas melhores, estou surpreendentemente feliz como tio, e minha casa ainda é minha casa. Atualização, 15 dias depois. A ex-cunhada viu minhas postagens. E está brava porque não pode fazer nada a respeito delas. Sem surpresa, a ex-cunhada viu minhas postagens no Reddit. Ela não pode me contatar sobre elas de forma alguma, exceto com um advogado, graças à minha ordem de restrição contra ela. E provavelmente ela não pode pagar um advogado agora, já que o divórcio a drenou financeiramente também. Então, ela reclamou para Dan sobre isso e exigiu que ele me dissesse para eu deletar minha conta no Reddit. Mas não só Dan leu minhas postagens recentes, como também não se importa mais. Ele disse que elas servem como um lembrete do idiota que ele costumava ser. E ele não está perdendo sono por causa disso. Além disso, eu ainda o ajudei apesar de tudo que ele me fez. Então, ele não vai ficar chateado com isso. Meus pais também se certificaram de tentar tratar Dan e eu de maneira mais igual quando estou por perto. Meu pai ainda é um homem de poucas palavras comigo, no entanto. Alguém apontou que mudar agora, depois de tanto tempo me tratando como oposto de Dan, significa que ele não sabe mais como se conectar comigo. E acho que estão certos. Eu não me importo com a forma como ele é agora, porém. Minha mãe também desenvolveu o hábito de pedir desculpas por tudo na minha presença. Dan me disse que ela e meu pai têm sido muito criticados pela família extensa e pelo conselheiro deles. E agora minha mãe sente que precisa pedir desculpas por tudo. Isso é um contraste total com a forma como costumavam me tratar. Além disso, não falei antes sobre a opinião da ex-cunhada em relação a Dan emprestando meu trailer para que seu filho pudesse ter seu próprio quarto, em vez de dividir o antigo quarto dele e da ex-cunhada. Bem, como uma típica bully, ela o menosprezou e zombou dele por estar vivendo como um vagabundo, como ela disse. Mas Dan levou tudo na esportiva e perguntou se ela já tinha terminado, porque ele sabia exatamente como ela iria reagir. E ele simplesmente não se importa mais. Ela está praticamente morta para ele, e os insultos dela caíram em ouvidos surdos. Então ele apontou para ela que estava vivendo no trailer porque estava colocando seus filhos à frente de si mesmo, para que seu filho pudesse ter seu próprio quarto. Algo que sua ex nunca fez, apesar de ser a mãe deles. Ela apenas usou os filhos e a gravidez para evitar trabalhar e para chantagear emocionalmente todo mundo. Então ele pediu que ela o lembrasse de como isso estava funcionando para ela. Lembre-se de que isso foi no início do divórcio deles. Tenho certeza de que todos vocês podem adivinhar a reação dela. Dan disse que sua ex teve uma verdadeira birra sobre minhas postagens recentes. Mas ninguém se deu ao trabalho de me contatar em nome dela para que eu as removesse. Então, ela só tem que conviver com a vergonha bem merecida. Ela tem tentado agir de forma mais simpática com Dan ultimamente. Acho que a grama não é tão verde vivendo com os pais dela. Dan a tolera como mãe dos filhos dele sempre que se encontram, mas nada mais. Ele nunca vai voltar com ela. Ele me contou que nunca poderá olhar para ela como costumava. E o mero pensamento dela o desliga emocionalmente. Portanto, a ex-cunhada não tem praticamente nenhuma chance de reconciliação. Atualização, 12 dias depois. Meu caminhão foi alvo de ovos na noite de Halloween. Aconteceu no meio da noite ou muito cedo na manhã do dia 1º. Suspeito que foi minha ex-cunhada.
Mas a pessoa que minhas câmeras gravaram estava vestida com várias camadas de roupas pesadas e tinha o rosto coberto, além de grandes óculos cobrindo os olhos. Não dava para saber se era homem ou mulher. Eles também vieram a pé, então não há como identificar um carro. Mas pareciam ter a altura da ex-cunhada. Mas isso não é muito como evidência por si só. Se foi a ex-cunhada, ela sabia sobre minhas câmeras. Então cobrir o rosto e o corpo para uma vingança boba com ovos foi provavelmente a coisa mais inteligente que ela fez em anos. Finalmente colocando seu diploma universitário em uso. Jogando ovos em um velho caminhão batido. O tacador de ovos apareceu por volta das 3 da madrugada. Eu estava profundamente adormecido e não ouvi nada. Quem quer que fosse que apareceu naquela noite jogou rapidamente uma dúzia de ovos ou mais em meu caminhão. Eles não tentaram causar mais danos, pelo menos, e foram embora rapidamente assim que o último ovo foi lançado. Não vi a bagunça até sair para o trabalho de manhã. Passei o caminhão em um lava-rápido local durante meu intervalo para o almoço. Isso tirou a maior parte dos ovos. Tive que esfregar um pouco mais depois do trabalho. Ovo realmente não é bom para pintura. Mas o caminhão é dos anos 90 e não está exatamente em perfeitas condições de qualquer forma. Tirei fotos e fiz um boletim de ocorrência com a gravação das câmeras de segurança como evidência. Mas até agora nada aconteceu. Não houve danos reais além da minha leve irritação e $15 no lava-rápido. Se a ex-cunhada realmente fez isso, então ela foi inteligente o suficiente para jogar ovos e não riscar a pintura ou furar meus pneus. Assim, meu seguro não estaria envolvido. Não acho que o boletim de ocorrência trará muito resultado, pois os policiais pareciam descartar como uma provável brincadeira de um adolescente. Eu entendo que eles estavam provavelmente sobrecarregados. Mas pelo menos o relatório manterá um histórico em caso de futuros incidentes. Esperei até agora para postar porque me perguntei se algo mais aconteceria. Mas não. Apenas voltamos à paz e tranquilidade. Eu apreciaria qualquer bom conselho sobre o assunto, caso algo assim aconteça novamente. Pequena atualização. Perguntei a algumas pessoas na rua sobre câmeras que poderiam ter visto a pessoa que jogou ovos no meu carro. Recebi respostas que variavam de: não temos câmeras, era Halloween e as pessoas fazem brincadeiras idiotas, deixa pra lá. As poucas pessoas que foram úteis me disseram que esperei tempo demais para perguntar e que a gravação foi excluída automaticamente. Então, basicamente, o tacador de ovos se saiu bem. Mas se foi a ex-cunhada, estou supondo que ela teve que andar cerca de 1 quilômetro com aquelas roupas pesadas só para não ter o carro flagrado por uma câmera ou algo assim. Não me surpreenderia se ela se perguntasse se valia a pena todo o esforço. Ah bem. Acho que vou apenas esperar para ver se a doida do ovo volta no próximo ano. Eu distribuí fotos impressas da pessoa, além de grampear algumas em postes. Agora, pelo menos, as pessoas no meu bairro estão cientes. Os inquilinos que alugam 2 quartos na minha casa se mantiveram afastados disso. E eu realmente não os culpo. Não é problema deles. Atualização, 8 meses depois. Então, outro dia meu irmão Dan viu um vídeo que era incrivelmente semelhante ao meu de muitas maneiras. Apenas era sobre um OP com uma irmã gêmea em vez de uma cunhada. Mas tinha muito do mesmo. Pais narcisistas e egoístas, um cara tratado como lixo a vida toda e então deixado sem teto, um irmão favorito, mantendo o favoritismo como um segredo bem guardado da família enquanto o OP crescia. A irmã ainda na casa dos 20 anos tem 3 filhos e estava grávida do quarto. O filho mais velho da irmã ataca o OP. Acima de tudo, eles tentando roubar a casa do OP arrombando enquanto ele não estava em casa. Muitas partes eram quase idênticas. Tinham até frases citadas no meu relato que estavam no vídeo. Meus pais e meu irmão estão, francamente, furiosos, e eu também não fiquei feliz em ver o vídeo. Todos nós temos nos esforçado muito para superar nossa dinâmica familiar anterior e o que a ex-cunhada nos fez passar. Você pode imaginar que levei muito tempo para deixar minhas mágoas de lado. Mas em um ano, meus pais e Dan melhoraram mais do que eu vi em toda a minha vida antes disso. E eu amo meus sobrinhos e sobrinhas de paixão. Então, quem quer que tenha escrito aquela história copiada, parabéns, você acabou de fazer minha família inteira voltar a precisar de terapia. E sim, minha família está ciente de que estou fazendo esta postagem. Agora, com esse desabafo encerrado, aqui está o que espero que seja minha atualização final. Dan cumpriu sua palavra. Meu trailer foi devolvido a mim há alguns meses, e em boas condições. Dan cuidou bem dele e o limpou completamente antes de devolver. Ele e nosso pai também vedaram o teto uma vez enquanto estava sob os cuidados deles. Por dentro, não está pior do que estava quando eu morava nele. Apenas o recebi de volta cheirando a limpador de pinho. Houve um pequeno drama enquanto Dan estava morando no meu trailer, por causa de uma vizinha logo atrás deles. Não tenho certeza se ela se qualifica como uma Karen, mas estava perto o suficiente. Ela começou a gritar com eles do outro lado da cerca sobre o trailer e começou a ameaçar chamar a polícia.
Meu irmão e meu pai a confrontaram e depois explicaram que Dan estava morando no trailer para que seu filho pudesse ter seu quarto. Bem, a vizinha ainda não estava feliz, mas parou com as ameaças. Meu pai conversou com o marido dela mais tarde e ele ficou furioso com ela. Então ele pediu desculpas em nome dela e disse que Dan estava fazendo uma coisa boa ao abrir mão de seu quarto para o filho. O marido da vizinha também parabenizou Dan por ter colocado a ex-cunhada para fora e disse que sempre teve medo de mencionar isso antes. Mas ela era apenas uma mulher horrível. Todos nós podemos concordar com isso agora. Então, sim, os vizinhos não são mais um problema. Dan e nosso pai conseguiram juntar um pouco de dinheiro e comprar um trailer um pouco maior para colocar no quintal dos nossos pais. Precisamos da minha caminhonete para movê-lo. Mas conseguimos colocá-lo lá. É basicamente o melhor que Dan pode fazer agora até que as dívidas de crédito que a ex acumulou sejam pagas. E mesmo assim, ele tem o futuro dos filhos para planejar. Ele pode estar morando naquele trailer pelos próximos 10 anos. Mas é preferível a situação de quando era casado. A ex-esposa dele certamente não pode e não vai contribuir para os fundos universitários dos filhos, exceto talvez pelo filho que ela teve durante a traição. O trailer de Dan é, admitidamente, melhor que o meu, é mais novo, maior e tem seu próprio banheiro. O meu não tem. Embora Dan nunca realmente use esse banheiro. Ele basicamente se tornou um armário, já que o vaso e o chuveiro são pequenos. Se ele precisa fazer xixi ou algo assim, ele só vai para casa. Dan e eu rimos brincando sobre eu estar com ciúmes de que ele tem a casa de sem teto melhor. E nós trocamos farpas como cavalheiros sarcásticos sobre isso. Ele equipou seu trailer com algumas comodidades melhores, como uma TV de tela plana com streaming, videogames e DVD. Ele disse que parece que realmente tem seu próprio lugar agora, mesmo que esteja apenas no quintal. E ele está muito mais feliz agora que está divorciado. Dan me disse que um dia também vai conseguir um caminhão, só para poder mover o trailer sozinho. Mas, por enquanto, ele está com sua minivan por causa dos filhos. Então, seu trailer está bem onde está, e o meu está de volta no meu quintal, onde pertence. Embora não tenha ficado sem uso. Eu o aluguei temporariamente para um primo que se mudou para a área por causa do trabalho. Eles ficaram no trailer apenas um mês antes de encontrar um apartamento próprio. Além disso, ele serve como uma casa de hóspedes quando necessário. Os parentes vêm usá-lo quando estão na cidade, para não precisarem de um hotel. Meu sobrinho já veio ficar nele algumas vezes por diversão também. As irmãs dele não têm muito interesse. O trailer é o mais perto que ele já esteve de acampar. O mesmo vale para mim, infelizmente, porque não comprei aquele trailer para acampar, mas para viver. Quanto aos meus pais, eles foram à terapia. Minha mãe recebeu medicação para seus problemas mentais e reconhece plenamente seus terríveis erros do passado como mãe, com todo o favoritismo, assim como meu pai. Meu pai ainda é meio estranho comigo. Mas ele tem estado bastante ativo em sua igreja e está se esforçando para reconstruir a reputação da família o melhor que pode. E Dan diminuiu muito o consumo de álcool agora que não está tão estressado. Ele até começou a se exercitar. Ele está em boa forma agora. E me contou que sua ex-esposa viu a foto que ele postou online após perder 9 quilos e ligou para elogiá-lo. Ele não caiu na armadilha. Quanto às festas de fim de ano, meus pais, irmãos e sobrinhos todos vieram à minha festa de véspera de Natal no ano passado, junto com a maioria dos outros parentes que vieram no ano anterior. Não houve problemas, exceto pelo fato de que nenhum deles pôde ficar à noite nos meus quartos extras, já que os aluguei. Ambos os meus inquilinos também estavam fora, visitando suas próprias famílias. Tudo correu muito bem. Não apenas a ex-cunhada não foi convidada, como ela não teria conseguido aparecer na festa de qualquer forma por causa da minha ordem de restrição contra ela. Mas ela também mal fez alguma tentativa de passar tempo com os outros filhos. Ela só se incomodou em vê-los 2 vezes por mês, no máximo. Ela nem mesmo enviou presentes para eles no Natal ou nos aniversários desde que foi descoberta como traidora. E as crianças estavam inicialmente bastante chateadas com isso. Mas agora elas simplesmente não se importam mais. A ex-cunhada, eu acho, decidiu que ia tentar viver como se estivesse solteira novamente, apesar de ter um bebê em casa. E não deu certo, porque a vida deu uma boa lição nela. No ano novo, a ex-cunhada saiu tarde para festejar como se fosse 1999. E foi parada por um policial a caminho de casa. Ela foi presa por dirigir sob influência e seu carro foi apreendido. Ela ligou para Dan durante a prisão, implorando para que ele fosse buscar o carro dela para evitar que fosse para o depósito. Ele disse que não ia ajudá-la e que ela podia se virar sozinha. Dan já bebeu e dirigiu, então foi um pouco hipócrita da parte dele. Mas essa mulher fez muito com ele, então não o culpo por rejeitá-la. Alguma conhecida da ex-cunhada ligou para Dan para o criticar por ser uma pessoa terrível. Tenho quase certeza de que era a mesma mulher que me ligou há um tempo.
Dan não deixou barato e desabafou com um longo discurso sobre a traição da ex, o que aconteceu no divórcio e que ele não tem simpatia por ela, já que ela o deixou com montanhas de dívidas de cartão de crédito e não faz nada pelos filhos deles. A pessoa não ligou de volta. Nós ainda não sabemos quem ela era, mas Dan disse que ela parecia uma fanática religiosa. A ex-cunhada foi ao tribunal e se declarou culpada por dirigir bêbada. Dan soube disso porque ela ligou para ele dizendo que, por causa disso, ela não veria seus outros filhos tão cedo. Ela disse que foi condenada a fazer um curso de 6 meses, durante a qual sua licença está suspensa até a conclusão. E ela não poderá beber de jeito nenhum, que é a parte que a deixou mais chateada. Já ouvi falar desses cursos antes. Eles exigem que você faça testes de urina regulares e, às vezes, aleatórios, e quando você finalmente consegue sua licença de volta, precisa ter uma câmera e um bafômetro instalados em seu carro por 1 ano. Além disso, taxas de seguro aumentadas por ter isso no registro. A ex-cunhada não está se divertindo. Mas eu não sinto pena dela. Eu não bebo e dirijo. Infelizmente, essa é toda a informação que tenho sobre a ex-cunhada, já que ela manteve contato mínimo com Dan por um tempo. E eventualmente ela provavelmente vai parar de contatá-lo completamente, a menos que seja absolutamente necessário. Eu não sei nada sobre os pais da ex-cunhada ou sobre o filho da traição. Até mesmo Dan não sabe. Mas ainda tem um pouco de informação sobre outra pessoa. Lembra do parceiro da ex-cunhada, o Gogó de Ouro? Bem, ele tornou suas redes sociais públicas novamente. E ele não parece reconhecer a existência da ex-cunhada ou de seu filho. Dan tentou enviar uma mensagem para ele e foi imediatamente bloqueado. Então, o cara está apenas sendo um idiota e agindo como se sua merda não fedesse. Tanto faz. Ter engravidado a ex-cunhada a tirou da família de qualquer forma. Então, de certa forma, todos nós somos gratos a esse bastardinho. Isso é tudo que tenho. E espero não precisar voltar novamente. A menos que meu caminhão seja alvo de ovos de novo no próximo Halloween. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.